Fala aí, mamonês, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui, uma ótima sexta-feira a todos vocês. E vamos lá, gente, uma informação aí que vai levantar uma polêmica muito grande entre os torcedores. Quero saber a sua opinião. Eu também quero aqui falar sobre a renovação do Abel Ferreira, uma coisa que foi debatida no Bancada Verde ontem. Quero deixar a minha opinião sobre essa situação nesse momento e eu quero saber muito o que você acha também. Bom, já começando aqui, galera, o negócio é o seguinte: o Mike tem um acerto verbal com o Santos, tá? Isso aí eu já venho noticiando aqui pra vocês desde antes da Copa do Mundo de Clubes, que o Matos, muito amigo do Mike, todo Mike que já pode assinar um pré-contrato, inclusive Mike, Marcos Rocha e Marcelo Lomba, os três podem assinar um pré-contrato. Inclusive o Palmeiras voltou a treinar hoje, se representou hoje depois da Copa do Mundo de Clubes, preparando para quarta-feira. Então o Mike já se apalavrou com o Matos. Está acertado já tudo? Não 100%. E o que está acontecendo? Hoje vai ter uma reunião do Palmeiras com o Mike. Por quê? Porque o Palmeiras não quer perder o jogador. Eles querem escutar o que o atleta quer fazer e o Palmeiras vai oferecer uma renovação de contrato para o Mike de 1 ano. Lembrando que se o Mike assinar um pré-contrato, ele não sai do Palmeiras agora, ele vai embora no começo de 2026, ele se apresenta lá no Santos, que é o time que quer contratá-lo. O Mike ir agora, ele poderia jogar o Brasileirão lá, o Santos teria que dar uma compensação financeira, mas o Santos tá mais quebrado que a gente já sabe, né? Então, muito difícil vai conseguir arrancar algum dinheiro do Santos. E o Palmeiras pretende renovar com o Mike. O Palmeiras quer ganhar essa queda de braço e renovar com o lateral de 32 anos. Essa notícia me preocupa muito porque eu gostaria de saber qual seria o argumento para você renovar um contrato com um cara que não consegue jogar em sequência em bom nível, né? Vamos ser sinceros. A questão às vezes não é nem só o atleta entrar em campo. Tem muito atleta que entra em campo toda hora, mas o cara não resolve, o cara não tem um bom nível de atuação. O Mike tá conseguindo jogar com frequência, tudo? Não, o Mike se machuca direto. O Mike nesse ano ele ficou um período fora, quando ele se machucou no Paulista, aí ele voltou, ele se machucou de novo. Então assim, do ponto de vista físico, é um jogador que não é confiável. E aí você pensa, o Palmeiras já tem o Giai, o Palmeiras tem o Marcos Rocha até o final do ano, tem o Gilberto da base, que assim, se ele vai dar certo no profissional, não sei, mas ele tem que ser testado, você tem que usar o jogador. E ele não subiu pro profissional ainda. Por que razão você vai renovar com o Mike? Aí assim, por exemplo, claramente isso é um pedido do treinador, né? O Abel tá pedindo isso. Só que é o seguinte, gente, pra mim não tem sentido renovar, não tem argumentos pra você renovar com o Mike. Só que quem decide isso é a presidente do clube. Por quê? Hierarquia, quem decide é ela. É questão contratual, é questão de pagamento. Vai dar aumento salarial pro Mike, por exemplo, pra ele ficar mais um ano aqui, que foi um jogador importante, foi um cara que ajudou muito a gente, multicampeão, tudo, importância absurda, sempre respeitou o manto. Só que isso não são argumentos pra você manter um jogador que não tem um bom nível de atuação há um bom tempo. Ano passado atuou mal em alguns jogos importantes, esse ano ele oscila, um jogo ele vai bem, outro ele joga muito mal. Então assim, o que leva a crer que tudo isso que está acontecendo só faz a gente chegar numa conclusão: o Palmeiras fica vivendo do passado. Aquele negócio que eu já falei aqui uma vez, o Palmeiras tem uma dificuldade absurda de se desfazer de alguns atletas. Sabe, o Rony teve que jogar quantas vezes para tirar o Rony, teve que jogar mal quanto tempo para você tirar o jogador. O Zé Rafael teve problema da lesão também, tá, mas não atuava já num bom nível. Gabriel Menino, quantas vezes teve que entrar mal. Então assim, eu não consigo compreender algumas preferências, porque parece que pro Abel, eu não tenho como comprovar isso, mas eu tenho como ler a situação, parece que assim, se ele tem muita gratidão pro cara, o cara vai ficar. Tipo, é o caso do Veiga, é o caso do Everton, é o caso do Mike. Só não vai ficar se chegar num nível assim que não dá mais, sabe? Senão vai esticando o jogador. É isso que a gente fica pensando. Que, por exemplo, o Kevin não ficou, o Luiz Guilherme também não ficou. Então assim, por que tem alguns jogadores ali que você percebe que tem um bom nível e não ficaram no Palmeiras? Galera, não é querer plantar crise, é querer entender qual é o pensamento que está instituído dentro do Palmeiras hoje. Renovar com um atleta que não consegue desempenhar. Ah, porque ele tá indo pro Santos. Boa sorte lá no Santos, meu amigo. Só não dou boa sorte quando for jogar contra o Palmeiras. Por que não pode ir atrás de um outro lateral? Ou sobe o Gilberto, não precisa contratar um outro lateral agora. Então eu vejo o Palmeiras agarrado ali no passado e com uma dificuldade absurda de conseguir se livrar disso. É o que eu acho. Me diga o que você acha sobre a renovação do contrato do Abel. Eu cheguei ao seguinte raciocínio ontem, a gente debatendo no Bancada Verde aqui.
O Abel tem contrato até dezembro de 2025, certo? Ele tem contrato até o final do ano. Eu não renovaria o contrato do Abel agora. Não renovaria. A Leila tá maluca pra fazer isso, tá? Ela quer de todo jeito renovar o contrato dele. Mas eu explico por que eu não renovaria. Se ele tem contrato até o final do ano, o Abel é um cara que cumpre contratos, certo? O Palmeiras não tem nada a perder se não renovar o contrato do Abel agora. Eu sei que muitos querem a saída do Abel, outros que eu estou nessa linha falam que o Abel precisa mostrar mais trabalho, que ele precisa melhorar ali, porque o Palmeiras, o futebol que o Palmeiras está jogando não é um futebol convincente. A gente vem caindo nas competições jogando futebol abaixo. Então, pra mim, é muito simples. Deixa ele lá, vamos lá. Não vão demitir o Abel Ferreira, podem esquecer isso. Vamos ver qual será o seu desempenho no Brasileirão, na Copa do Brasil, da Libertadores. Vamos ver o nível de atuação do time, o que esse time vai jogar. Se ele for bem, no final do ano você renova o contrato dele. Ah, Júlio, mas se ele tiver uma proposta agora e quiser sair, ele tem contrato até dezembro. Então assim, de qualquer forma, se ele quiser ficar no Palmeiras, que é o que parece que vai acontecer, não tem por que renovar esse contrato agora. Deixa ele mostrar o trabalho. Vocês já imaginaram se o Abel, nesse segundo semestre, no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil, faz um trabalho abaixo, o Palmeiras continua jogando mal? Como que você vai manter um treinador por mais 2 anos numa situação dessa, sendo que a gente já vem de um período que a gente não tá jogando bem? Respeito máximo à história, galera. Respeito ao ídolo que é o Abel Ferreira. Mas aí é o mesmo exemplo que eu dou do Mike. Você não pode misturar as coisas. Foi importante. Foi um cara que ajudou, multicampeão, mas não tá performando. O que você vai fazer? Então eu não acho que precisa ter pressa para renovar o contrato do Abel Ferreira, não. O Palmeiras poderia esperar e ver a continuidade dele no ano. Se ele for bem, o Palmeiras apresentar um bom futebol, não estou nem falando de título, estou falando do time jogar um bom futebol. Você fala, olha, ali o time se ajeitou. Beleza, você tem uma confirmação, você falou, opa, vou renovar sim. Agora, pra que essa pressa? Tem algum time querendo levar o Abel Ferreira, algum time europeu? Não, não tem. Então esse é o raciocínio que eu proponho a vocês. Eu não renovaria agora o contrato, pressa nenhuma, até dezembro ele tem um belo de um contrato. No começo do ano já teve aquela conversa que algum membro da comissão ele não ficaria e tudo, não sei como é que tá a cabeça deles quanto a isso, mas eu acho que o mais importante agora é o Palmeiras voltar para dentro de campo e desempenhar, jogar um bom futebol, porque agora vai afunilar tudo, daqui a pouco tem mata-mata de Copa do Brasil, é contra o Corinthians, mata-mata de Libertadores, e a gente não pode cair precocemente, como aconteceu no ano passado. Então eu acho que essa é a maior preocupação do Palmeiras, deveria ser nesse momento, e eu vejo uma ingerência e uma acomodação, de novo, absurda, tipo, desde lá de cima. Ah, o Abel fala assim, ô Leila, eu quero ficar com o Mike. Tá bom, mas Abel, por que o Mike você quer ficar com ele? Porque, olha, ele apresentou esses números aqui, ele não jogou, tal. A presidente não é obrigada a renovar. Eu não tô passando pano pro Abel aqui. Eu estou dizendo que tá errado você tentar renovar com o Mike porque ele não performa. O Abel também tá errado nisso. Mas quem decide isso é quem tá lá em cima. Não é o Abel que prepara, formula o contrato, tudo, tal, e tem a assinatura dele no contrato. Não, tem a assinatura da presidente, que está cada vez, desde que chegou aqui, na verdade, só empurrando, né? Empurrando, e por isso que quer renovar até 2027 o mais rápido possível. Bom, deixa seu comentário aí, quero saber o que você acha. Tamo junto, galera, um grande abraço, ótima sexta, mais tarde eu tô de volta, valeu!